Olá, bom dia, bom dia. Vamos continuar meditando a respeito da vida de Raabe. Hoje a gente encerra esse ciclo com esse personagem bíblico e eu quero ler com você lá na carta de Tiago, o capítulo 2, nós vamos ler os versículos 24, 25 e 26. Estou lendo na versão King James. Vamos lá? Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Amém, aleluia, a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. Nós ouvimos muitas coisas a respeito de Raabe, mas especialmente de que ela não era do povo de Deus, ela morava em Jericó, ela era uma prostituta em Jericó, habitante, daquele lugar. Porém, ela soube, tanto ela quanto o povo daquele lugar, eles souberam o que Deus tinha feito com o seu povo quando tirou eles lá do Egito. E os grandes milagres, as grandes conquistas e vitórias que Deus proporcionou ao seu povo. Então, eles estavam, de fato, com muito medo de que o povo de Deus chegasse por ali. Eles sabiam, o povo de Jericó sabia, porque eles teriam que passar por ali para ir para Canaã, né? E ela então declara que o Senhor é Deus. Ela então declara que o Senhor é Deus poderoso e ela faz um acordo, um pacto com aqueles homens de Deus, pedindo para que ela fosse livrada, tanto ela quanto a sua família, da morte, porque ela sabia o que ia acontecer com a cidade. E nós vimos isso, e aqui no livro de Tiago, no versículo 25, ele fala, o exemplo de Raabe, a prostituta. Ela foi aceita por Deus pelas obras. Ela não era povo de Deus. Ela não era alguém que já tinha se convertido, não é? Depois, lá na frente, a gente vê, muitas pessoas que se convertem, ao judaísmo, muitos estrangeiros que passam a viver no meio no arraial do Senhor, do povo do Senhor, e que decidem ser os homens circuncidados. A gente vai vendo, estas coisas. Mas no caso de Raabe, o que trouxe a salvação para ela ali, naquele momento, foi ela declarar o poder de Deus e foi ela agir e cuidar da vida daqueles homens. E por causa disso, por causa dessa obra, ela foi aceita por Deus, como está escrito aqui. E no versículo 26 fala, que o corpo sem o espírito está morto e da mesma forma a fé sem obras está morta. O que isso quer dizer para mim e para você hoje? Se nós cremos, nós temos que ter obras. Nós temos que mostrar, para a humanidade, mostrar na nossa vida que nós somos crentes. E agir como crentes, como cristãos, como aqueles que servem o Deus Altíssimo. E aí, se somos crentes, se mostramos que temos fé, nós temos que executar. Não podemos ficar declarando a nossa fé reclusos. Não podemos ficar declarando a nossa fé do nosso jeito, no meu canto. Não podemos fazer isso. Porque o Evangelho foi compartilhado. E a nossa fé precisa ser compartilhada. Eu preciso, por meio da minha fé, executar as coisas que o Senhor coloca no meu coração. E você precisa executar as coisas que Deus coloca no teu coração. Você precisa declarar, sim, a tua fé e fazer
As tuas atitudes demonstram a tua fé. Da mesma forma que a tua fé vai demonstrar as tuas atitudes. As duas coisas caminham juntas, as duas coisas andam juntas. Não adianta só fazer se não tiver fé, mas também não adianta somente ter fé se você não fizer. O fruto da nossa fé é justamente a nossa atitude, o nosso caminhar cristão, o nosso caminhar no Evangelho, o nosso caminhar evangelístico. Porque ela creu em Deus, ela sabia que Deus era poderoso, ela fez esse pacto. Antes de fazer o pacto, ela assegurou que eles estivessem seguros, que eles se mantivessem com vida. Então, antes, eles não tinham prometido nada para ela. Ela simplesmente os escondeu porque ela sabia quem era o Deus de Israel. Então, ela teve uma atitude, e aí depois dessa atitude toda, né, fala aqui que ela foi aceita, e ela e toda a sua casa foi salva, e ela ainda depois chega, né, a se casar com um homem de Israel e acaba dentro da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela teve fé, ela creu, ela acreditou no poder de Deus. Ela fez o pacto, ela fez a obra e depois ela teve a esperança de que ela realmente seria salva, toda ela e toda a sua casa. Amém? Que você e eu paremos durante esse dia para pensar sobre isso. Não dá para falar sobre o nível da nossa fé, quem tem muita fé, quem tem pouca fé, porque isso é tão pessoal, não é mesmo? Mas uma coisa é fato. A tua fé precisa ser demonstrada em obras. Em você buscar almas para o Senhor Jesus, para o seu reino, em você acolher as pessoas, em você orar com as pessoas, em você interceder pelas pessoas, em você procurar ser toda vez e todo dia uma pessoa melhor, em você buscar manifestar em todo o tempo o fruto do Espírito Santo na tua vida, você e eu, não é mesmo? Então que nós possamos agir dessa maneira em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta semana que pudemos meditar, Senhor, a respeito da vida da prostituta Raabe, Senhor, que se tornou, Senhor, uma mulher de Deus, que se tornou, Senhor, parte, Senhor, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, uma mulher que creu, e porque creu ela agiu, e as obras dela, Senhor, foram manifestas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este exemplo. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque, especialmente, Senhor, com a vida de Raabe, Senhor, que era uma mulher, uma meretriz, como está escrito aqui, Senhor, em outras versões, uma prostituta, Senhor. Ela foi aceita e tornou-se, Senhor, parte dessa genealogia maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela de fato creu e fez a diferença na vida daqueles homens. E fez a diferença para o povo de Deus ali, que puderam se preparar para a guerra, que o Senhor, na verdade, levou eles, Senhor, para simplesmente despojar aquele povo. Senhor, nós te damos graças e te damos glória, Senhor, por este exemplo, e nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sim manifestar, Senhor, a nossa fé por meio de obras, Senhor. Obras, Senhor, dos nossos lábios, dos nossos corações, das nossas mãos, manifestando, Senhor, o mover do Teu Espírito, manifestando, Senhor, o Teu amor, manifestando, Senhor, a Tua maravilhosa graça, Senhor, nas nossas vidas e de todo aquele que crer, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu sou a pastora Simone Martins, da IEQ do Guabirutuba,
E espero você amanhã para mais uma reflexão de mais uma mulher descrita na Bíblia e que com certeza vai falar muito ao meu e ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e que Deus abençoe toda a obra das suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para você.